Olá, olá, aqui estamos nós para mais um devocional sobre orações marcantes que a Bíblia nos apresenta. Hoje veremos a oração de Jacó, mas antes de mais nada, curta, comente, compartilhe, mas também inscreva-se em nosso canal. Bem, vamos olhar para o pano de fundo da vida de Jacó. Jacó era filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú. Nós sabemos do fato de quando Esaú voltava cansado, desejoso de comer alguma coisa, atraído pelo cheiro do guisado de lentilhas, acabou ali fazendo um acordo com seu irmão, em que vendia a sua primogenitura, o direito de ser o primogênito ao seu irmão. E mais para frente nós vemos como Jacó, auxiliado por sua mãe, usurpa da bênção que Isaac, na beira do leito de morte, haveria de dar para o seu filho primogênito. E Jacó, naquele momento, engana o pai e recebe a bênção no lugar do seu irmão Esaú. Todos esses eventos trouxeram uma animosidade entre os dois irmãos, a ponto de Esaú dizer que não estaria em paz enquanto não tirasse a vida do seu irmão. Jacó então vai para a casa de Labão, conhece o outro lado da moeda, é enganado por Labão, mas chega o seu tempo, o tempo de retornar para sua casa. Jacó então, com as suas esposas, seus filhos, seus servos, seus rebanhos, decide voltar para casa. Jacó resolve mandar os seus servos, e os seus servos levariam uma mensagem de paz ao seu irmão Esaú, como a gente pode ver em Gênesis 32:3. Enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes dizendo: assim direis a meu senhor Esaú. Assim diz Jacó, seu servo: como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu Senhor, para que ache graça em teus olhos. A intenção de Jacó era que essa mensagem aplacasse a ira de seu irmão e que ele tivesse consciência de que Jacó havia prosperado, tinha rebanhos, tinha uma moeda de troca para que eles pudessem então selar um pacto de amizade, um pacto de perdão. Mas a mensagem que os seus servos trazem de volta para Jacó não o deixou tão sossegado assim. Porque os mensageiros, no versículo 6, voltaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito, angustiou-se, e disse mais Jacó. E é aí que começa a sua oração: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Livra-me, peço-te da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. O que podemos aprender com essa oração de Jacó? A primeira coisa que Jacó faz ao aproximar-se de Deus é declarar a sua inteira dependência de Deus. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo. Jacó reconhece a sua insignificância, Jacó reconhece a sua pequenez, Jacó reconhece a sua inteira dependência de Deus e o reconhecimento de que tudo que ele tinha era proveniente de Deus. Portanto, ele declara a sua inteira dependência de Deus. Essa humildade declarada por Jacó nos ensina que devemos nós também reconhecermos que dependemos dele, reconhecermos que não somos nada e ninguém sem Deus. Isso é exatamente o que nós encontramos naquela parábola que Jesus nos conta sobre o fariseu e o publicano. O fariseu gabava-se diante de Deus e ele se gabava por seus feitos, pelo dízimo que ele dava, pelas beneficências com que ele tratava os seres humanos.
E ele tentava, quem sabe, usar isso como uma moeda de troca diante de Deus. E o publicano, ali num cantinho, nem sequer tinha coragem de erguer os olhos aos céus, mas dizia para o Senhor: ó Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, miserável pecador. É isso mesmo. O primeiro ingrediente da oração de Jacó vem no reconhecimento da sua inteira dependência de Deus. Vem no reconhecimento da sua pequenez. Vem no reconhecimento de que toda a beneficência vem não de uma moeda de troca daquilo que nós tenhamos feito, mas vem da graça e da misericórdia divinas. Em Tiago 4,6 nós vemos que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Mas em segundo lugar, Jacó expressa uma segunda verdade. A verdade de que quando nos aproximamos de Deus, é claro, dependendo dEle, devemos também trazer à memória, recordarmos as promessas divinas. São essas promessas em que nós vamos nos apoiar, não naquilo que nós queremos, mas naquilo que o Senhor promete em sua palavra. É o que ele traz à memória no versículo de número 12. Veja, tu o disseste, certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele traz à memória a promessa que o próprio Deus tinha feito a ele. E quando nós nos aproximamos de Deus, primeiro, em inteira dependência dele, em reconhecimento da nossa pequenez, mas trazemos à memória as suas promessas, nós podemos sim nos apoiarmos nessas promessas. Em Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele promete, ele haverá de cumprir. E quais são algumas dessas promessas que nós podemos nos apoiar? Bom, o salmista Davi nos dá demonstrações de sobra de que nós podemos confiar na provisão de nossas necessidades como vindas da parte de Deus. Ele nos promete isso. Fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E nós poderíamos até olhar para o Novo Testamento e nas palavras de Paulo nos apegarmos a essa mesma promessa. Em Filipenses 4:19 está escrito que o meu Deus, segundo as suas riquezas, haverá de suprir cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Hebreus 13:5 está escrito: eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Bem, por isso, dois ingredientes necessários quando nos aproximamos de Deus em oração. Primeiro, reconhecermos a nossa inteira dependência dele. E em segundo lugar, nós nos apoiarmos nas promessas de Deus. E eu concluiria, olhando para a oração de Jacó, que o terceiro ingrediente é enfrentarmos o medo. E enfrentarmos o medo com oração. No versículo 11 está escrito: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Reconhecer os nossos temores, reconhecer os nossos medos, mas enfrentarmos os nossos medos e os nossos temores com oração. Foi o que Jacó fez. Ele não omitiu, não escondeu os seus medos e os seus temores, mas os enfrentou e os entregou ao Senhor através da oração. Jacó transformou o seu medo e a sua ansiedade em uma oração. Jacó transformou o medo e a ansiedade em íntima comunhão com Deus. Por isso, o meu conselho para ti é: você sabe quais são os seus temores, você sabe quais são as suas angústias. Entregue a Deus, mas entregue a Deus e enfrente esses medos com oração. Em Filipenses 4:6-7 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração, da súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. É isso. Hoje aprendemos que diante do medo, nós devemos declarar a nossa inteira dependência de Deus. Devemos nos apoiar nas promessas de Deus e devemos enfrentar os nossos medos com oração. Que tal hoje você declarar ao Senhor quais são os seus medos, quais são suas angústias, quais são os seus pavores e entregar hoje a Ele, dependendo dEle,
e apoiando-se nas promessas dele. Ó Deus, sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós algum caminho temeroso. E, ó Deus, livra-nos, socorre-nos nas nossas angústias. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.